A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra em forma de pergunta. A graça leva as pessoas ao pecado? É comum, depois de ministrarmos sobre o Evangelho da graça, alguém nos advertir dizendo: essa mensagem é muito perigosa, pois onde pode levar o crente à licenciosidade. Falar da graça não vai estimular as pessoas a viver no pecado. Na verdade, é exatamente o oposto. Paulo diz que uma vez que vivemos na graça, o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Romanos capítulo 6, verso 14. Um crente que verdadeiramente encontrou o completo perdão de Jesus e a perfeição da sua obra consumada na cruz, jamais desejará viver no pecado. E a graça e o perdão nos dão o poder de subjugar o pecado. Paulo diz que o pecado não terá domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, mas da graça. Não é a graça que nos faz pecar, mas a lei. Um grupo de crianças brincando na rua nunca pensou em invadir uma determinada casa. Quando, porém, aparece uma placa na frente da casa dizendo não entre ou não ultrapasse, imediatamente esse grupo de meninos desejará entrar na casa. Eles serão tomados de uma curiosidade irresistível. Isso acontece porque a lei dá força ao pecado. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 56. Você já deve ter encontrado pessoas vivendo no pecado e mesmo assim afirmam que vivem na graça. Mas isso é uma mentira. Ninguém que esteja vivendo no pecado está sobre a graça e nem mesmo experimentou a graça do perdão, porque a graça sempre resulta em vitória sobre o pecado. A Bíblia diz que o pecado não tem domínio sobre nós quando estamos debaixo da graça. Então, se alguém está vivendo no pecado, definitivamente, tal pessoa não está debaixo da graça. A força do pecado é a lei, não a graça. Veja o engano do maligno. Pastores sinceros acreditam que quanto mais lei e proibições pregarem, mais santa será a sua congregação. Na verdade, estão jogando gasolina no fogo. Eles ficam com medo de ensinar a graça, pensando que ela leva ao pecado, enquanto é a lei. Quanto mais vivemos na lei, mais o pecado se manifesta em nossa carne. Mas como saber se estamos na lei? O sinal mais evidente da lei é o sentimento de condenação. O Senhor Jesus disse que quem nos acusa é Moisés. João capítulo 5, verso 45. Não pensei que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tende firmado a vossa confiança. Evidentemente, Moisés é apenas um símbolo da lei. Isso significa que quem nos acusa é a lei. Na verdade, o diabo é o acusador. Mas agora ficamos sabendo que ele usa a lei para nos condenar. Quando aceitamos a condenação, colocamos-nos debaixo da lei. E quando estamos debaixo da lei, o pecado se torna mais forte em nós. Essa é a lógica da ação do pecado, segundo a palavra de Deus. Se a consequência da lei é sempre condenação, isso significa que o sentimento de condenação e acusação é quem dá força ao pecado. Poderíamos dizer, em outras palavras, que a força do pecado é a condenação da lei. Mas, surpreendentemente, pastores zelosos normalmente pregam mensagem de condenação em suas igrejas. Quanto mais condenação pregam, mais na lei eles vivem, e a lei dará mais força ao pecado. Sempre que ler
sobre a lei no Novo Testamento, você deve pensar em condenação. Romanos capítulo 3, verso 20, diz que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E o conhecimento do pecado gera condenação. Ser liberto da lei é ser liberto de toda condenação. Em 2 Coríntios capítulo 3, verso 9, Paulo chama a lei de ministério da lei da condenação em oposição ao evangelho. E é chamado de ministério da justiça. O ministério da condenação sempre conduz morte, mas a justiça de Cristo traz vida. Quando alguém realmente tem a revelação de que não está embaixo de condenação, essa pessoa vence o pecado. Em João capítulo 8, o Senhor disse que a mulher pega em adultério, nem eu e nem tampouco te condeno. Vai, não peques mais. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela. Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. João capítulo 8, do verso 10 ao 11. A mulher só podia cumprir a ordem de ir e não pecar porque tinha recebido o dom, não da condenação. Quem se sente debaixo de condenação está condenado a repetir o pecado sempre. Estar debaixo da lei é o mesmo que estar debaixo de condenação. Paulo diz que o pecado não terá domínio sobre nós, porque não estamos mais debaixo da lei, ou seja, debaixo de condenação. Romanos capítulo 6, verso 14. E se o pecado não tem domínio, então a pobreza não terá domínio, a doença, a maldição, o diabo não terá mais domínio sobre nós, porque estamos debaixo da graça. A lei significa receber o favor com a condição de obedecermos ao mandamento. Como não obedecemos, o resultado da lei é sempre condenação. Mas hoje estamos debaixo do favor imerecido, da graça de Deus. Alguns pensam que quando pregamos sobre a não condenação, estamos fazendo Deus tolerante com o pecado. A verdade é exatamente o oposto disso. O motivo pelo qual não há condenação é porque os nossos pecados foram todos condenados na cruz do Calvário. Mesmo aquele pecado mais sutil que ocorre em nossa mente, até o mais grotesco, todos foram colocados sobre o Senhor Jesus lá na cruz. Deus não ignorou nenhum. O motivo de não termos condenação hoje é justamente porque os nossos pecados já foram condenados no corpo de outro. O mesmo crime não pode ser punido duas vezes. Não pense que o sentimento de condenação pode produzir coisas positivas em você. Acalentar o sentimento de condenação é dizer que o sacrifício de Cristo não teve valor e é insuficiente para resolver a questão do pecado. Quando agimos assim, estamos deixando de desfrutar da graça e por isso saímos debaixo do favor. O que muitos não percebem é que o sentimento de condenação é também justiça própria disfarçada. A carne tentando mostrar como está triste pelo pecado com o fim de ter algum mérito. Aqueles que possuem justiça própria estão sempre olhando para si mesmos, pensando quantos são bons e aprovados em suas obras. Mas aqueles que aceitam condenação também são ocupados consigo mesmo, sempre olhando como alvo de encontrar alguma coisa boa em si. Até mesmo os nossos pecados futuros foram perdoados, pastor. E a vós outros, estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela circuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os delitos. Colossenses capítulo 2, verso 13. Quando Cristo morreu na cruz, você nem sequer tinha nascido ainda. Portanto, naquele momento, todos os pecados eram futuros. Pecados dessa maneira, o perdão dos pecados foi conquistado por uma única obra, o sacrifício da cruz. O sangue de Jesus perdoou todos os nossos pecados, passado, presente e até mesmo os futuros. Infelizmente, muitos acreditam que no dia em que aceitamos Jesus, nossos pecados foram perdoados, aquele dia são perdoados. Mas daquele ponto em diante, a questão da santidade é por nossa conta. Mas isso não é assim. Todos os pecados já foram perdoados na cruz.
É como se estivéssemos assistindo um desfile, ali sentado na arquibancada. Podemos ver um bloco passando após outro, mas se estivermos num helicóptero sobrevoando aquele lugar, poderíamos ver todo o desfile ao mesmo tempo. Do nosso ponto de vista, um pecado é perdoado depois do outro à medida que os cometemos, mas do ponto de vista de Deus, todos os nossos pecados já foram perdoados. Essa talvez seja a verdade que deixa os religiosos de cabelo em pé. Eles acreditam que dizer isso para o crente vai levá-lo a viver no pecado. Mas isso não é verdade. Um crente nascido de novo não está procurando autorização para pecar. Ele possui uma nova natureza. O Senhor Jesus está continuamente nos purificando de todo o pecado. A palavra de Deus não diz que o sangue de Jesus faz uma segunda obra de purificação. Antes, ela nos mostra que o sangue nos purifica o tempo todo. Não há múltiplas purificações, apenas uma definitiva e contínua. Você deve estar pensando, em 1 João capítulo 1, verso 9, diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas o que você não sabe é que, no original, esse versículo nos diz que o sangue de Jesus está nos purificando continuamente de todo o pecado. A graça do começo ao fim. O nosso problema é querer misturar um pouco de lei com a graça. Não existe igreja que ensine que se deve seguir somente a lei. Eles ainda creem na graça. Cremos que somos salvos pela graça, mas dizem que devemos nos santificar pela lei, do esforço próprio, do merecimento. Dizem que a salvação é pela graça, mas de todas as outras bênçãos de Deus depende de nosso merecimento. Não tente começar a vida cristã na graça e terminá-la na lei. Para ser salvo, você creu no favor imerecido, mas agora acha que precisa merecer o favor de Deus pela santificação. Não comece na graça para terminar depois na lei. É muito fácil perceber se estamos tentando nos santificar pela lei ou pela graça. Basta observar se aquilo que cremos coloca ênfase no que precisamos fazer ou no que Jesus já fez. Você vive introspecto, sempre olhando para si mesmo, para o seu desempenho, para suas falhas? Ou você tem tirado os seus olhos de si mesmo e tem colocado-os em Jesus Cristo? Quando você está firmado na graça, experimenta de uma grande sensação de segurança, confiança em Cristo. Quando a sua confiança estiver no favor imerecido e não no seu desempenho, você terá fé para vencer todo o pecado. Mas como a graça pode nos ajudar a vencer o pecado? De muitas formas. Em primeiro lugar, porque quando sabemos que fomos perdoados, somos conquistados pelo amor de Deus. Isso nos afasta do pecado. Quanto mais nos sentimos amados, mais nos afastamos do pecado e procuramos agradar a Deus. É um fato da vida que os filhos se sentem amados serão mais obedientes do que os filhos que não se sentem amados. Mas a graça também significa que não somos nós que vencemos o pecado, mas o poder dele em nós. Isso significa que a vitória nos é dada, não conquistada pelo nosso esforço. Se eu venço o pecado pela minha força, eu teria de que me gloriar diante de Deus. Mas se tudo é por meio dele, então ele terá toda a glória. Imagina um homem que tinha muita dificuldade com a luxúria, a impureza sexual. Se ele crê na graça, vai acordar de manhã e dizer: Senhor, me dê vitória hoje. Ajude-me, não consigo desejar mulher alguma, não consigo superar a luxúria na minha própria força. Embora eu não consiga, sei que o Senhor pode. Obrigado por sua graça, vou apenas descansar no Senhor. Então, ele sai de casa para trabalhar, no caminho ele vê um grande painel mostrando uma mulher nua. Quando ele se sente tentado a desejá-la, ele diz: obrigado, Pai, porque eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sei que o Senhor está comigo. Embora eu seja tentado, o Senhor está comigo. Obrigado por sua graça. A tentação vem e vai, mas ele fica em paz.
Ele não estaciona o carro para se lamentar por ser tão pecador, pois sabe que não há mais culpa e condenação sobre si. Ele confia e descansa, sem perceber, vence a tentação. Viver debaixo de condenação e culpa não livra ninguém do pecado. Pelo contrário, a lei somente incita a carne a ser mais consciente do pecado. E quando se sente condenado, você acaba pecando ainda mais. No entanto, se você coloca sobre a graça, no momento em que for tentado, você recebe uma dose renovada do perdão e da graça de Deus. Você se vê como sendo justo em Cristo. Isso lhe dá poder para levantar acima da tentação. Quando você crê que é justo, ainda que peque, seus pensamentos serão alinhados com a sua crença. A vitória sobre o pecado vem quando as pessoas experimentam a superabundante graça de Deus. Tendo começado no Espírito, é ridículo tentar se aperfeiçoar pela carne. Devemos seguir Cristo pelo mesmo princípio de como recebemos, pela fé. Aleluia, Pai, graças te damos, Senhor, pela Tua palavra, que cada dia mais, eu e os meus irmãos, possamos ter mais revelação de que a graça não nos leva ao pecado, mas a graça nos livra do pecado. Obrigado, Pai, por cada irmão que me ouve, através do canal do YouTube, que essa revelação te dê paz, te dê alegria, te dê sabedoria, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados irmãos e irmãs, você que foi edificado por essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar para que mais pessoas conheçam a graça que o livra do pecado. Se você foi abençoado e deseja ser um semeador do nosso canal, aí tem um número do Pix que você pode nos ajudar a pregar a palavra. Como, pastor? Através de uma oferta. A sua oferta, sendo generosa, nos ajuda a levar pessoas para o encontro, assim como nos ajuda também a dar cestas básicas para aqueles que nada têm. Nos ajude a pregar o Evangelho. Seja um semeador, e eu tenho certeza que você terá uma grande colheita, porque a palavra de Deus diz, tudo que o homem semear vai colher, não do mesmo jeito, não da mesma maneira, mas Deus vai multiplicar na sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém?